Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Escuta que aí vem história. Todas as semanas, aqui vemos juntos as histórias do Espírito Irmão X, Humberto de Campos, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier. E este Espírito nos trouxe muitos livros, alguns. E estamos vendo atualmente o livro Reportagens de Além Túmulo, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos ver a história de número 1. O título da nossa história de hoje é Amarguras de um Santo. Amarguras de um Santo. Será que um santo tem amarguras? E o que é um santo, não é? Vamos ver juntos. Essa história vai nos falar de realidades que muitas vezes estão distantes da percepção dos nossos sentidos. Conta-nos assim: falava-se numa roda espiritual da melhor maneira de cultivar a prece, quando um amigo sentenciou. Então, são espíritos conversando no mundo espiritual. E estavam conversando sobre a melhor maneira de cultivar a prece. Ou então, sentenciou, ou seja, falou. Uma herança perigosa dos espiritistas é de transformar a memória de um companheiro desencarnado numa espécie de culto de falsa santidade. O bom trabalhador do Cristo não faz mais que cumprir um dever, e não é justo que se lhe perturbe a serenidade espiritual com a repetição de cenas mundanas perfeitamente idênticas às cerimônias canônicas. Ele está se referindo aqui à Igreja Católica. O quanto que, por vezes, nós, espíritas, podemos, invigilantemente, após uma vida de trabalhos e dedicação, acharmos que aquele trabalhador é um espírito de luz das altas esferas, e aí começa-se a orar para esse espírito, pedindo isso, pedindo aquilo, pedindo. Nós fazemos muito bem isso. Não vamos esquecer, então, que o tema da conversa era sobre a prece, o cultivo da prece. Ora, a prece dirige-se a Deus, não é? Dirige-se a Jesus, espíritos de inequívoca nobreza espiritual, Maria Santíssima, não é? Mas muitas vezes ora-se a espíritos que imagina-se que estão bem. E é sobre isso que ele está falando aqui. Então ele diz que aquele que trabalha bem, no bem, claro que só há trabalho no bem, não está fazendo mais do que cumprir o seu dever. E que não devemos, e não é justo, perturbar a sua serenidade espiritual com essa repetição de cenas mundanas, ou seja, não está bem isso, não está bem aquilo, por favor, me ajuda, por favor, por isso, por aquilo. Assim, não é justo. Ele fez a sua parte aqui, é justo que ele continue o seu trabalho em paz no mundo espiritual. Ele, o espírito, certo? Continua Humberto de Campos nos dizendo: não raro a morte arrebata do convívio terrestre um irmão consciencioso, dedicado, e imediatamente os amigos da doutrina espírita o transformam num tabu de fictícia inexpugnabilidade. Ou seja, esse é um ser de luz. Quem nos lembra que isto acontece nos arraiais espiritistas? Chico Xavier. E é interessante porque, e eu falo muito interessante, né? Porque é mesmo. Emmanuel e também Humberto de Campos vão falar sobre esses equívocos
que muitas vezes fazemos em relação a médiuns e ninguém mais passou por isso do que o médium Chico Xavier, alçado quase ao patamar de santidade por nós mesmos espíritas. Falta de caridade para com o amigo querido Chico Xavier. Um dos presentes então exclamou: é verdade. Em todas as questões, é justo perguntarmos qual foi o procedimento de Jesus, e no caso da prece, não se vê nos evangelhos um culto particular, a não ser a contínua comunhão entre o Cristo e o Pai que está nos céus. Então Jesus se recolhia para orar a Deus. Jesus orava sempre a Deus, numa indicação clara de para onde deve-se voltar as nossas preces. Mas como ele vem se colocar, não é? E se apresenta mesmo sendo o Cristo, o enviado de Deus, sim, sabemos que Jesus é o governador do planeta, responsável e tutor maior pelos espíritos do planeta Terra. Nós também oramos a este irmão maior, Jesus. Um padre católico, estou lá na roda dos desencarnados, foi católico, foi padre católico, com o sorriso da bonança, que sempre surge depois das grandes desilusões, acrescentou em tom amistoso: é razoável que os homens do mundo não interrompam as tradições afetuosas com aqueles que os precedem na jornada silenciosa do túmulo, conservando nas almas a mesma disposição de ternura e de agradecimento na recordação dos que partiram. Entretanto, no capítulo das rogativas, esse é o tema do capítulo, prece, das solicitações, dos empenhos, convém que toda criatura se dirija a Deus, ciente de que sua vontade soberana, a vontade soberana de Deus, é sempre justa e de que a sua inesgotável bondade se manifestará de um ou de outro modo através dos mensageiros que julgue conveniente aos fins pretendidos. Em minhas experiências nas esferas mais próximas do planeta, sempre reconheci que os espíritos mais homenageados da Terra são os que mais sofrem, em virtude da pouca prudência dos seus amigos. Aliás, nesse particular, temos o exemplo doloroso dos santos, e aqui ele bota os santos entre aspas, né? São aqueles santos muito conhecidos dos altares das igrejas, né? Das igrejas católicas. Digo isso porque as igrejas protestantes não têm altares nem imagens de santos, certo? Nem canonizam ninguém. Continua ele. Sabemos que raros homens canonizados pela igreja humana chegaram de fato à montanha íngreme e luminosa da virtude. E essas pobres criaturas pagam caro. Na espiritualidade, o incenso fumoso das gloríolas de um altar terrestre. Ora, estar no altar, ele diz que é uma gloríola, ou seja, é uma glória humana. A verdadeira glória é a glória espiritual, nós sabemos isso, mas nós fazemos essas pequenas gloriazinhas, não é? Como entronizar alguém no altar, essas coisas. Essas pobres criaturas pagam caro na espiritualidade um incenso fumoso, é porque também na igreja tem aquele incenso fumoso, né, que vai passando, das gloríolas de um altar terrestre. A palestra tomava um caráter dos mais interessantes
quando o mesmo amigo perguntou, de repente, depois de uma pausa: vocês conhecem a história de São Domingos Gonzales? E enquanto os presentes se entreolhavam mudos, em íntima interrogação, continuou, como se conheço, nunca ouvi falar, esses olhares. Domingos Gonzales era um padre insinuante, ou seja, tinha aquela flexibilidade, aquela maleabilidade com as palavras, o jeito de lidar com as pessoas, dotado de poderosa e aguçada inteligência. Sua carreira sacerdotal, dado seu caráter flexível, foi um grande voo para as posições mais importantes e elevadas, obviamente dentro da igreja. Dominava todos os companheiros pelo poder de sua palavra quente e persuasiva. Cativava a atenção de todos os seus superiores pela humildade exterior. Veja, não é humildade verdadeira, uma humildade exterior, de que dava testemunho, embora a sua vida íntima estivesse cheia de penosos deslizes. Então, toda essa virtude estava muito no campo das aparências. A verdade é que lá pelos fins do século XV, era ele o inquisidor-geral de Aragão. Aragão, uma região, não é, na Espanha. Mas tal foi o seu método condenável de ação no elevado cargo que lhe fora conferido, que por volta de 1485, os israelitas o assassinaram na Catedral de Saragoça, em momento de sagradas celebrações. Então, nós temos essa região de Aragão e a cidade de Saragoça fica ali na região. E o que acontece? Naquela época, a Inquisição tinha os judeus como um alvo muito constante, muito mesmo constante. Nós temos uma história que nos é contada pelo espírito Bezerra de Menezes, no livro Dramas da Obsessão, Mediunidade de Ivone do Amaral Pereira, e tem um nome, eu esqueci o primeiro nome, e os judeus. E é exatamente a história de um grupo, um inquisidor, o seu auxiliar, dois outros, vamos dizer assim, duas outras pessoas que trabalhavam em casa de judeus e delataram, e um grupo de judeus que foi então preso, torturado, destituído de todos os bens, porque era isto, não é? Os judeus tinham as posses, as pessoas ficavam gananciosas, e a Inquisição dava esta abertura de os gananciosos e mau caráter, não é? Usarem a igreja e o posto nesta igreja para perseguir, matar e enriquecer à custa dessas pessoas. E então, aqui não é à toa que diz que ele foi este santo, não é? O santo Domingos Gonzales, ele, como inquisidor, ele perseguia, está dizendo aqui, inclusive, que ele tinha um método condenável. Nós sabemos que a tortura era uma coisa extremamente comum dentro do contexto da Inquisição. Então, ele foi assassinado dentro mesmo da Catedral de Saragoça por judeus israelitas, ok?
O nosso biógrafo, ou melhor, o nosso biografado, o espírito Domingos Gonzalez, então ele foi assassinado e acordou no além-túmulo com suas chagas dolorosas, dentro das terríveis realidades que lhe aguardavam o espírito imprevidente. Ora, ele torturou, criou chagas em corpos outros. No entanto, a consciência sabe o que faz. Quando ele desencarna, o seu corpo espiritual está coberto de quê? De chagas. Feridas, não é? Mas os eclesiásticos concordaram os que ficaram aqui, não é? Encarnados, em pleitear-lhe um lugar de destaque nos altares humanos e venceram a causa. Então, embora ele fosse conhecido pelo que fazia e não fazia coisas boas, quando ele desencarnou, acharam lá que deveriam canonizá-lo, torná-lo santo dentro da Igreja Católica. Em breve tempo, a memória de Domingos transformava-se no culto de um santo. Mas aí agravaram-se no plano invisível os tormentos daquela alma desventurada, envergonhado e oprimido. O ex-padre influente do mundo sentia-se qual mendigo faminto e coberto de pústulas. São feridas infeccionadas, não é? Nós, porém, sabemos que as recordações pesadas do planeta são como forças invencíveis que nos prendem à superfície da Terra, e o infeliz companheiro, o Gonzalez, foi obrigado a comparecer, embora invisível aos olhos mortais, a todas as cerimônias religiosas que se verificaram na instituição de seu culto. Então, tinha lá uma missa, um culto para o santo Domingos Gonzalez, ele era atraído para ali estar durante este culto. Bem angustiante tudo isso, não é? Domingos Gonzalez, assombrado com as acusações da própria consciência, assistiu a todas as solenidades da sua canonização, que é o processo que transforma a pessoa que desencarnou em santo, dentro dos procedimentos da igreja, sentindo-se o mais desgraçado dos seres. As pompas do acontecimento eram como espadas intangíveis que lhe atravessassem, intangíveis que não podem ser tocadas, né? Espadas como que vibratórias, né? Pela própria consciência culpada. Atravessassem de lado a lado o coração vencido e sofredor. Os cânticos de glorificação terrena ecoavam-lhe no íntimo como soluços da sombra e da amargura. E desde esta hora intensificaram-se-lhe os padecimentos. Sua angústia agravou-se primeiramente em virtude da nova posição do círculo familiar e seus familiares terrenos. Os que lhe eram afins pelo sangue, os familiares terrenos, entenderam que não mais deviam o tributo comum do trabalho e realização ao mundo. Como parentes de um santo, não mais quiseram trabalhar. E essa atitude se estendeu aos seus mais antigos companheiros de comunidade. Os poucos valores da agremiação religiosa a que pertenceram desapareceram. Claro, ninguém trabalha, o dinheiro vai embora. Seus colegas de esforço estacionaram voluntariamente na preguiça criminosa e no hábito
das homenagens sucessivas. O grupo havia produzido um santo. Devia ser o bastante para a garantia de uma posição definitiva no céu. Olha só que, que, que coisa mais sem sentido, mas à época fazia lá sentido para eles. O espírito infeliz contemplava semelhante situação banhado de lágrimas expiatórias, e o seu martírio continuou. Sabemos que um apelo da terra é recebido em nosso meio, está falando do quê? Da prece. Sabemos que um apelo da terra é recebido em nosso meio, tão logo seja expedido por um coração que se debata nas lutas redentoras do mundo. Se o serviço postal da terra pode estar sujeito aos erros da administração ou à má vontade do carteiro, desviando do seu destino uma mensagem, no plano espiritual não se verificam semelhantes perturbações. A solicitação justa ou injusta dos homens vem ter conosco pelos fios do pensamento, na divina claridade do magnetismo universal. E Domingos começou a receber os pedidos mais imprudentes dos seus numerosos devotos. A alma desventurada ficou absolutamente presa à terra e, de instante em instante, era obrigada a atender aos apelos mais extravagantes e mais absurdos. Se um criminoso desejava fugir à ação da justiça no mundo, valia-se de Domingos, invocando-lhe a memória entre receios e rogativas. As mães, desajuizadas, que não cogitaram de dar educação aos seus filhos em pequenos, lhe rogavam de joelhos a correção tardia desses filhos transviados em maus caminhos. Os velhacos lhe faziam promessas a fim de realizarem um bom negócio. As moças casadoras lhe imploravam a aliança do noivo rebelde e arredio. Os sacerdotes pediam-lhe a atenção dos superiores. E, finalmente, todos os sofredores sem consciência lhe suplicavam o afastamento da cruz de provações que lhes era indispensável. Chumbado ao mundo, Domingos, durante mais de um século, perambulou pelas casas dos devotos, pelas estradas desertas, pelos círculos de negócios, pelos covis de bandidos. Seu aspecto fazia pena. Foi quando, então, ele, Domingos Gonzalez, dirigiu a Jesus a súplica mais fervorosa de sua vida espiritual. Prece. E implorando que lhe permitisse voltar à terra, reencarnar-se, a fim de esconder no esquecimento da carne as suas enormes desditas, ou seja, a sua infelicidade. Queria fugir do plano invisível, detestava o título de santo, aborrecia todas aquelas homenagens, atormentava-o o altar do mundo. Suas lágrimas eram amargas e comovedoras, e o Senhor, como sempre, não lhe faltou com a bondade infinita. Assim como um grupo de amigos influentes procura colocação para o homem desempregado e aflito no mundo, alguns companheiros dedicados vieram oferecer ao pobre espírito sofredor uma reencarnação como escravo no Brasil. Domingos Gonzalez ficou radiante, chorou de júbilo, de agradecimento a Jesus, e em breve tempo
tomava a vestimenta escura dos cativos, sentindo-se ditoso, feliz e confortado, cheio de alegria e de reconhecimento. O nosso amigo fizera uma pausa na sua narrativa. Estávamos, porém, altamente interessados e eu perguntei: e o santo está hoje nos planos mais elevados da espiritualidade? Sim, porque já haviam se passado alguns séculos. Seria extremamente curiosa a palavra direta da sua desilusão, da sua experiência valiosa. Vocês queriam saber se podiam ir lá conversar com ele, se ele já estivesse todo bem resolvido, não é? Mas a resposta foi: o narrador respondeu com ar discreto: não, ainda não. Domingos tem vivido sucessivamente no Brasil e ainda hoje continua aí, a esforçar-se pela sua redenção espiritual, guardando instintivamente o mais terrível receio de chegar às esferas invisíveis com o título de santidade. Mas as obrigações comuns dispensaram o grupo em palestra e dentro de pouco tempo estava eu novamente só com o meu trabalho e com a minha meditação. E nesse dia, impressionado com a história daquela amarga experiência, não pude retirar da imaginação aquele santo que trocara os incensos do altar pela atmosfera nauseante de uma senzala. Essa é a nossa história de hoje, Amarguras de um Santo. Nós temos o nosso irmão Chico, Humberto de Campos. Certos livros nós temos histórias mais curtas, certos livros temos histórias mais longas, onde ele não se preocupa em ter o tempo que acha que necessita para contar uma boa história. E nós ficamos hoje por aqui com a história de Domingos Gonzalez, o santo que se torturava, porque realmente de santo não tinha nada, não merecia, não é? Sua consciência lá ditava, e agradeceu a Jesus a oportunidade de reencarnar anônimo e poder expiar os seus erros, reparar-se diante da própria consciência, e lá se encontra o nosso amigo ainda, ou melhor, não é? Para uns lá, para outros aqui, nas terras do nosso amado Brasil. Semana que vem, queridos amigos, estaremos de volta com mais um programa Escuta, e aí vem história. Muita paz a todos.